Olá, caros alunos, bem-vindos à nossa videoaula. Hoje vamos tratar do verbo to be. Para quem não conhece, esse é um dos verbos mais importantes da língua inglesa, porque indica dois verbos bem conhecidos na nossa língua portuguesa, que são os verbos ser e o verbo estar. Então, o verbo to be nada mais é do que a representação das pessoas do nosso discurso, ou seja, a primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa, para a forma singular e para a forma plural. Então, nós temos a forma afirmativa, negativa e interrogativa. Na forma afirmativa, temos a estrutura que vocês estão vendo aqui e que vai representar essas pessoas que estão ao lado. Então, quando eu falo I am, eu estou dizendo eu sou ou eu estou. You are, você é ou está. He is, ele é ou está. She is, ela é ou está. It is, isso é ou está. We are, nós somos ou estamos. You are, vocês são ou vocês estão. They are, eles são ou eles estão. Quando eu desejo passar isso para a forma negativa, eu só vou acrescentar o not após a forma afirmativa e vai ficar tudo o que eu falei de forma negada. Então, teremos, por exemplo, I am not, eu não sou ou eu não estou. You are not, você não é ou você não está. He is not, ele não é ou ele não está. She is not, ela não é ou ela não está. It is not, isso não é ou isso não está. We are not, nós não somos ou nós não estamos. You are not, vocês não são ou vocês não estão. They are not, eles não são ou eles não estão. Para a forma interrogativa, você não vai utilizar o not, porque é só para a forma negativa, e vai acrescentar o símbolo aí, o sinal de interrogação. Além disso, percebam que a partícula que vem depois de cada uma dessas pessoas do discurso na forma afirmativa, ou seja, am, are, is, virão antes dessas pessoas. Então, você tem a forma afirmativa, você vai inverter a ordem aí dessa construção e acrescentar apenas o sinal de interrogação que estará na forma interrogativa. Então, vamos ver como isso funciona. Temos am I, eu sou, eu estou. Are you, você é, você está. Is here, ele é, ele está. Is she, ela é, ela está. Is it, isso é, isso está. Are we, nós somos, nós estamos. Are you, vocês são, vocês estão. Are they, eles são, eles estão. Então percebam que a forma interrogativa é uma forma de questionamento e você vai sempre construir dessa forma. Vamos ver como isso funciona na prática. Temos aqui a estrutura I am working today. Eu estou trabalhando hoje. Percebam que para indicar o verbo estar, fizemos uso aí, para a primeira pessoa, no caso eu, da forma I am. Aí você se questiona, como professora percebemos se eu estou indicando o verbo ser ou se eu estou indicando o verbo estar? Você percebe isso pela terminação do seu enunciado, ou seja, da sua oração. Então, começamos com I am. Aqui tenderia a ser ou eu sou ou eu estou. Mas o final, working today, ou seja, trabalhando hoje, indica que você está realizando essa ação. Ou seja, você não é essa ação, você está realizando ela. O que é diferente do nosso segundo exemplo. I am a delinquent employee. Eu sou
um funcionário dedicado. Aqui, este homem está falando que ele é um funcionário dedicado, ou seja, é uma qualidade dele essa dedicação. Então, quando você vai realizar o uso do nosso verb to be, você consegue identificar se você está falando de ser ou estar pela terminação da sua oração. Então, temos aqui outro exemplo. She is nurse. Ela é enfermeira. Percebam que aqui estamos indicando o que ela é, ou seja, a profissão dela. Para negar isso, eu falo she's not nurse. Ela não é enfermeira. E como fica isso na forma interrogativa? Is she nurse? Ela é enfermeira? Então, percebam aqui que nós utilizamos she's porque se trata da terceira pessoa do nosso singular, neste caso, ela. Aqui temos uma tabela com as formas afirmativa, negativa e interrogativa do nosso verb to be, mas temos aqui a forma contraída dessas três estruturas, porque você pode utilizar na forma normal, mas também quando você fala muito assim na oralidade, existe a utilização dessas formas contraídas e é interessante você perceber como funciona. Então, a primeira coisa que você tem que perceber é que o verb to be, ele é composto pela terminação am, are, is. Então, essas três formas você vai utilizar aí entre as pessoas, tanto da forma singular quanto da forma plural do nosso verbo. Além disso, nós temos a forma it is apenas para objetos, coisas e animais. Então, é uma estrutura que você só vai utilizar muito quando você estiver falando de um objeto, de uma coisa e de um animal na sua frase. Você não vai utilizar, por exemplo, você quer falar ele no sentido de animal, você vai ter que fazer uso de it is. Você quer dizer, por exemplo, ele é um gato, no sentido de animal, diferenciar, por exemplo, de um cachorro, não é isso? Então, você vai dizer, it is a cat, ele é um gato. It is a dog, ele é um cachorro. Então, ele, na nossa estrutura do verb to be, você tem o here is, para dizer ele é. Mas quando você vai falar de um animal, coisa ou objeto, você vai utilizar esse ele ou ela na forma do it is. Então, vamos ver aqui como fica a forma contraída para a afirmação. Então, temos I am, passa a ser am. You are, passa a ser your. He is, his. She is, she's. It is, its. We are, we're. You are, your. They are, their. O que foi que aconteceu aqui? Aconteceu que você vai utilizar o apóstrofo depois da parte principal do nosso verbo, porque é esse apóstrofo que vai substituir a primeira letra da nossa partícula. Por exemplo, você tinha I am, perceba que na forma am nós temos o apóstrofo que está no lugar da letra A. E isso acontece também com as demais formas. Para a forma negativa, temos I am not, que se transforma em am not. You are not, you aren't. He is not, he isn't. She is not, she isn't. It is not, it isn't. We are not, we aren't. You are not, you aren't. They are not, they aren't. Nessa estrutura, para a forma negativa contraída, você juntou a partícula mais o not
E nesse caso, o apóstrofo ele está substituindo a letra O, não mais a letra inicial da nossa partícula. Só que essa forma abreviada, você não consegue utilizar com o not para a primeira pessoa. Por quê? Porque o not ele não vai ser contraído. O que vai permanecer contraído é a estrutura inicial. Então, a forma negativa contraída para a primeira pessoa, no caso eu, vai permanecer am not. Ou seja, você só retira a letra inicial da partícula e acrescenta o not, porque você não consegue juntar a partícula com o not. Não existe essa construção na nossa língua inglesa. E você não consegue realizar também a forma contraída para a estrutura interrogativa, porque não tem como juntar a partícula com, no caso, o pronome e realizar essa contração, porque o enunciado ele não ficaria adequado, então não se faz essa contração para a forma interrogativa. Então só contraímos para a forma afirmativa e negativa. Então essa estrutura do nosso verb to be que vocês vão utilizar aí e conhecer à frente, tanto na forma do passado, do futuro, que são tempos verbais. Mas por enquanto vamos ficar apenas na compreensão aí da estrutura do nosso verb to be. Então desejo que vocês tenham compreendido e nos vemos em nossa próxima videoaula.